Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje estamos com um grande amigo meu, Kleber Toda. Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Romualdo. Bom, pessoal, Kleber é uma pessoa que eu conheci nesse ano, um cara sensacional, né? Então, e ele traz grandes insights aqui para o mercado imobiliário. Mas antes de falar sobre o INSS de obra, que você hoje é a grande referência do país, fala um pouquinho sobre como você chegou no mercado imobiliário, ou qual foi a sua primeira profissão. Fala um pouco para a gente como foi sua entrada no ramo profissional. Romualdo, a minha história ela é bem curta, né? Mas no ramo imobiliário. Mas é interessante, olha só. 2016, mais ou menos por ali, eu decidi sair do serviço que eu trabalhava, era o serviço público. Eu fiquei 15 anos no Exército. E aí comecei a me planejar para poder sair, né? E como eu já era engenheiro civil, né? Já trabalhava na engenharia, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa no mercado imobiliário. E aí, entre coisas e algumas ações, eu decidi incorporar. E como eu iniciei na incorporação, eu acho que na maioria dos casos é idêntico. O empreendedor ele começa ali procurando alguma coisa de entrada, né, um imóvel de entrada, alguma coisa para poder executar. E eu, não diferente dos outros, procurei entender como funcionava o mundo da incorporação, estudando, internet, e aí comecei a planejar a construção de uma casa para venda. Então você trabalhou ali no serviço público, né? 15 anos. 15 anos. E muita gente almeja entrar no serviço público, principalmente pela certa estabilidade. Segurança, né? Que tem, né? Que é o que a gente fala muito, né? A estabilidade, pessoal, é algo que assim, como que acontece a estabilidade? Ela tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom da estabilidade é que ela é estável. E o lado ruim da estabilidade é que ela é estável. Então, você simplesmente, você fica naquele cargo público, né? E assim, por mais que você tenha progressão de carreira, você tenha alguns benefícios, mas assim, você nunca vai ser um cara muito bem sucedido, dificilmente vai ser um cara muito bem sucedido dentro assim, financeiramente, né? Dentro de uma carreira pública, né? E aí você tem que ter outras demandas, né? Então assim, mas o que te fez entrar na carreira pública? Cara, essa definição é muito legal, é exatamente isso mesmo que você falou. O lado bom e ruim da estabilidade é exatamente ela, né? Porque o que acontece? Você tem toda a sua vida já prevista. Você já tem tudo desenhado para o seu futuro. Você já sabe onde você vai chegar, como você vai chegar e já está definido, né? Praticamente ali. São poucas carreiras que têm algumas variações, algumas, né, alterações assim. Mas essa estabilidade, eu diria que ela acaba mesmo causando esse problema na gente, né? Quando eu decidi sair do Exército, onde eu trabalhava, foi basicamente por conta da falta de sucesso financeiro mesmo. Assim, eu já sabia, né? A gente não tem muito problema financeiro porque tem uma base ali. Mas eu queria algumas outras coisas e eu sabia que lá não seria possível. E lá, assim, fica um pouco monótono, né? Exatamente. Porque você fala assim, poxa, cara, que legal. Às vezes eu queria ter um carro melhor um pouco e falar, putz, não, mas eu vou ter um carro bom, classe média, mas não vou sair um pouco desse patrão. E você, quero ter um apartamento melhor. Putz, cara, não vou conseguir com esse cargo, mas também não vou ter um apartamento ruim, né? Então, beleza. Aí você decidiu sair do Exército, né, para formar para incorporar, né? E entrou, como você falou ali, na porta de entrada, né? Com casas de médio, alto padrão, eventualmente, né? Mas uma casa por vez, porque de fato é algo que você consegue ver mais palpável, né? Você vê ali, tem um terreno, uma casa, o valor de venda das casas, e no pior dos casos você fala assim, eu fiz uma casa que talvez eu possa morar nela. Muita gente começa assim, não sei se foi o seu caso. Porque você fala assim, fiz uma casa, se der tudo ruim eu moro nela, vendo meu apartamento, moro naquelas casas e não tô perdendo dinheiro, né? Romualdo, eu peguei muita teoria antes de entrar, viu? Muita teoria mesmo, eu entrei de cabeça. E eu já entrei, assim, guardadas as proporções, é um pouco à frente, né? É um passo um pouco maior do que os outros dão. Porque eu já entrei no mercado de médio alto padrão, né? Então eu já utilizei a alavancagem financeira de crédito,
no banco e não fiz incorporação a primeira, né? Foi realmente uma construção para venda. Uhum. Eu usei até o meu crédito de pessoa física para poder construir a primeira casa. E depois dessa casa, aí sim eu comecei a viabilizar outras coisas. Que for o pessoal que tem... montamos grupos de investimento, de investidores, né? Inclusive até o pessoal do banco que me deu o crédito entrou junto comigo. Mas foi legal. E esse ponto em que você ultrapassa ali aquela parte onde você, pô, agora eu vou rodar, agora eu vou passar para frente e fazer alguma coisa, é crucial para poder você chegar lá no caminho, chegar no final, né? Então, a jornada, ela traz esses problemas iniciais em que você fica travado muito tempo, né? Você fica preparando ali muito tempo, e eu também passei por esse período aí. Fiquei muito tempo na teoria. E quando você fala, por exemplo, que ficou muito tempo na teoria, hoje é muito mais fácil, pessoal, para você que está começando no mercado imobiliário, ou qualquer mercado que você queira começar, é muito mais fácil do que era lá para trás, há 20 anos atrás. Né? O meu primeiro CNPJ eu tive com 18 anos, há 20 anos atrás. Meu primeiro CNPJ. Né? Então, era muito difícil, cara. Quando você precisava de um conteúdo, era em inglês, né? Então tinha pouquíssimo conteúdo, era mato a internet, né? E hoje, por exemplo, você consegue, como o Kleber falou, né? Você não citou nomes, mas você consegue ter mentores de forma muito gratuita. A gente está criando conteúdo diariamente, o Kleber cria conteúdo diariamente, eu crio conteúdo diariamente. Então, é muito fácil de vocês terem acesso a conteúdo qualificado hoje e terem mentores, porque às vezes você pensa do mentor, o pessoal pensa, não, mentor vai ser caro. Mentor, cara, você compra um livro do camarada de R$30. Tá ali o livro de graça pra você, é de graça, R$30, cara. Uma coisa que o cara condensa um conhecimento de 15, 20 anos da carreira dele, né? Então, você teve, não sei se você quer citar nome, mas teve alguns mentores, não necessariamente que você pagou o curso ou não, mas que te ajudaram nessa jornada? Romualdo, teve, tá? E eles foram cruciais para isso. E eu digo mais, foi muito barato, tá? Inclusive os que eu paguei, né, que paguei mentoria, que participei de grupos, o valor que você investe, o pessoal acha que esses valores são exorbitantes, mas se você diluir ele ao longo do tempo em que você participa dessas mentorias e usufruir de alguma coisa que ele está te entregando ali, é muito barato. Uma das primeiras mentorias que eu fiz foi com o Léo Ribeiro. Sei, Léo, que legal. Eu participei da comunidade do Léo Ribeiro e foi lá que eu consegui dar um passo adiante na incorporação. Tava tudo na cabeça, falei, tem que arrumar alguém aqui para me ajudar. E na internet tinha muita coisa, né? Tinha muita gente. Eu já cheguei na época em que a internet já estava bombando. 5, 6 anos atrás? 2020 ali, 2021. 4, isso. 5 anos. Bem recente, tem muita coisa. Né? Eu tô te falando que a minha jornada é curta, ela é curta. E de sucesso. Apesar de ter o sucesso que eu tenho hoje, ela é bem curta na incorporação. Não parei com a incorporação, apesar de estar atuando com outras empresas. Tem a sociedade que cuida para mim da operação, mas eu não paro porque é um negócio que eu sei que a gente... É lucrativo. É lucrativo. E eu tive alguns mentores cruciais. Foi o Léo Ribeiro, que eu entendi de verdade o que era uma incorporação, e ele na comunidade dele traz muitas alternativas para você iniciar. Acho que ele até vai parar de dar essa mentoria, hein, se eu não me engano. Leva pra... E um cara também que... Eu conversei com ele esses dias para trás, ele vai buscar mais a parte de incorporação de vertical. A empresa dele está crescendo muito, bastante, né? O Léo, ele... E foi onde eu consegui entender realmente como funcionava uma incorporação e como que eu ia fazer. Não só naquela teoria de, vou construir uma casa e vender, sem saber para onde vai. Inclusive, até hoje eu utilizo algumas coisas do Léo, que eu adaptei para mim, né? Para a empresa lá, mas bastante coisa dele. E o outro também que foi um passo importante para eu dar para ir para o segundo nível da incorporação, que foi o Caio Lobo. Caio Lobo, eu fiz o curso dele de incorporadores, né? Focado no financiamento, que é o que ele incorporação imobiliária financiada. Isso. Eu fiz também. Você fez, né? Fiz. E aí foi onde eu abri a cabeça para poder a gente passar para o próximo nível. Esses dois da parte de incorporação foram cruciais. Que o Léo, eu não fiz o dele ainda, mas eu vejo que naquele momento, eventualmente, ele falava mais sobre incorporação de casas de alto padrão, né? Isso. A casa de altíssimo padrão, casa de 4, 6, 8 milhões de reais, né? Coisa desse tipo.
E o Caio, ele fala, é bem pra parte funding, né? Isso, Também exatamente. gostei muito, cara. O Caio é fantástico, vai estar no nosso evento agora também, Jornada, né? Junto com Vai. você. Não sei que momento que o pessoal vai ver esse, essa entrevista, provavelmente depois do momento que a gente já fez o evento. Mas é muito legal, cara. E é legal você poder ter essa proximidade, né? Porque hoje são caras que viraram amigos, né? Eu virei. Provavelmente. O Caio a gente conversou, acho que semana passada. Ele foi lá no escritório, a gente conversou bastante. Ele tem um produto dele digital, eu tô lançando os meus também, alguns. E aí a gente tava conversando sobre, inclusive até o mercado goiano, que ele é de Goiânia, né? Faz lá os conjuntinhos horizontais, né? Isso, e aí a gente conversou bastante. Eu encontrei com ele lá Ele foi no churrasco lá no meu condomínio, aí a gente marcou um café. Gente boa demais. Nossa. E são acessíveis, né? E é inteligente, viu? Caio, Demais. inteligente fora pra da caramba. curva. Fora da curva. Eu conversei com ele esses dias pra trás, foi porque a gente ficou umas 3 horas batendo papo. Né? Assim, por videoconferência, né? Era pra ser, sei lá, meia hora, né? E foi estendendo, quando vai ver o papo. Não, foi quando longe, a né? gente é do ramo e começa a conversar, aí vem um monte de coisa. E a gente quer, inclusive eu sou esperto, né? Eu começo a sondar pra poder aprender com vocês. Porque todo mundo, sabe, Kleber, todo mundo, é que nem eu falo pro pessoal, até com e não tô desmerecendo a função da pessoa, mas até com um ajudante de obra, cara, a gente aprende. Demais. Você vai na obra, bate um papo, aí o cara tem a vivência dele. Óbvio que às vezes, teorias, coisas assim do tipo, vai ser um pouco mais difícil. Mas com questão, cara, o cara tem vivência, cara. Tem. Ele sabe aquele formato ali de fazer aquilo, ele fala, ó, ô doutor, isso aqui é melhor desse modelo. E, cara, eu bato um papo com as pessoas assim, gosto de conversar. Esses dias teve um evento que eu fui, o cara veio 1.400 quilômetros de distância pra me ver, cara, conversar comigo. Olha aí. Putz, aí eu falei, cara, aí a gente começa a ter um pouquinho de noção do tamanho que a gente tá ficando, né? Você imagina, cara, tipo, o cara fala, pô, quero falar com o Kleber também, quero ver ele, quero conversar aí nos eventos, né? Então, poxa, é muito bacana esse contato que a gente tem com as pessoas. E não perder essa humildade, né? Então, que você, cara, um cara muito bem-sucedido, para quem não conhece o Kleber, acompanha ele lá no INSS de obra, é um cara extremamente bem-sucedido no que faz, e a gente vai entrar nesse tema agora também do INSS de obra. Então, você saiu ali do Exército, né? Senão a gente vai longe aqui nos papos que a gente vai, né, Kleber? A gente também conversa bastante. Então, você saiu ali do Exército e daí você... Quando você identificou que existia essa dor tão grande do INSS de obra, quando foi essa virada de chave? Romualdo, você acredita que foi na minha primeira incorporação? Caramba. Foi na primeira casa. Quando... foi até engraçado que o Léo, ele... Depois de um tempo, a gente se reencontrou, ele falou assim, nossa, Kleber, se eu soubesse que você ia tomar esse rumo aí, a gente tinha trazido você para cá para poder resolver umas coisas. Eu falei, não, mas calma que tá dando certo. Na primeira casa que eu construí para vender, o que acontecia? Lá no Exército eu já fazia esse trabalho que eu faço hoje. Uhum. Só que eu fazia do lado do governo, né? Eu fazia toda a operação do governo, fiscalizava, orientava, cobrava dos empreiteiros, né, das construtoras, a regularização, ajudava mesmo. Fazia esse trabalho, só que do outro lado. E a Receita Federal e o governo federal passou por uma remodelação em 2020. O SERPRO, que é o sistema que suporta todo mundo, né, as autarquias federais e municipais, eu acho, ele passou por uma reformulação e foram implantados alguns sistemas e algumas alterações. Aí foi onde houve a troca de um dos sistemas principais da Receita Federal, que é o SERO, que era DISO, e aí foi implantado o SERO 2020 para 2021. E eu procurei um profissional, né, para resolver para mim, porque eu sabia que era burocrático, e eu estava dentro da operação, estava cuidando da obra, né, tocando ali, organizando, planejando. Falei, não vou mexer com isso não. Quando eu chamei um profissional lá da localização onde eu fiz a obra para resolver para mim, e ele tentou resolver, eu percebi que estava errado, né? Aí eu fui tentar orientar ele, perguntar e questionar, né? Olha, vamos fazer assim. Aí eu percebi que ele não sabia. Acabou que eu desisti desse profissional, né? Tava sem paciência, sem tempo também. Procurei outro profissional. Esse outro profissional também não conseguiu fazer do jeito que eu queria que fizesse. Eu falei, mas peraí, né? Aí eu fui para a internet. Aí resolvi eu mesmo fazer. E aí eu caí... eu precisei olhar a legislação com o viés do empreendedor. Com o viés de quem está construindo. Não com o viés do governo, né?
que a gente aprendeu tudo lá do outro lado. E eu percebi que realmente tinha algumas mudanças drásticas na legislação e que ninguém estava se atentando para isso, estava todo mundo fazendo errado. E aí eu resolvi estudar um pouco mais. Eu já era um estudioso, porque no Exército a gente é obrigado a estudar demais, né? A gente estuda o tempo todo. E aí, legislação para mim era bem tranquila. Eu já fui pregoeiro e já fui licitante, né? Cuidei de licitações e algumas outras coisas dentro do Exército. E aí foi bem tranquilo para eu conseguir enxergar isso rápido. E aí, olhei na internet, porque eu estava muito na internet naquela época, né? Estava consumindo muito conteúdo de incorporadores, de construtores, enfim. E fui procurar e tinha pouca gente falando sobre isso e não falava do jeito que eu tinha enxergado. Eu falei, não, peraí, se o pessoal não está falando, será que está certo? Aí fui lá e resolvi abrir um Instagram e comecei a prestar serviço, inclusive para quem eu fiscalizava, porque na época que eu fiscalizava, eu prestava consultoria, mas não podia cobrar, né? Porque eu era servidor público, então não tinha como, mas eu prestava consultoria mesmo para as próprias obras nossas lá, para poder resolver para eles. E aí eles começaram a me chamar, eu comecei a orientar e tal, dessa vez agora cobrando. E aí quando eu cheguei na internet, eu vi a demanda que estava, porque rapidamente, com pouco conteúdo que eu estava colocando lá no Instagram, e era só Instagram, o pessoal estava vindo muito rápido, tava com a demanda muito alta, e eu falei, então isso aqui é um negócio, vou tratar isso como negócio. Aí eu comecei a enxergar ele como negócio. Aí fiz sociedade com a Lidiane, que é daqui de São Paulo. A gente começou a atender, porque a demanda era alta mesmo, né? E o processo de regularização é um processo que requer muita atenção, né? Não pode ser feito de forma industrial, como é que a gente chama? Colocar os produtos na esteira. Hoje eu faço isso porque a gente já desenvolveu o sistema, já desenrolou toda essa parada. Processos, né? Processos. Você cria processos, né? Enfim. Mas na época, como autônomo, era impossível, né? Você pegava ali um caso, você tinha que ficar bastante tempo nele. Cálculo manual, né? Ainda não tinha desenvolvido nada, mas foi bem legal. E foi aí que eu comecei a fazer, realmente entendi que era um negócio. Isso para 21, 22 mais ou menos? 21 para 22, A mudança drástica houve em 21, né? A gente começou a atuar mesmo em 22. Entendi. Aí de 22 para cá, explodiu. Explodiu. Né? A gente cresceu, a gente está crescendo todos os meses, sem parar. E aí eu adquiri pessoal, né? Organizei, resolvi virar empresa mesmo, assim, com a cabeça de empresário, porque eu não era empresário, Romualdo. Eu era um cara presa, que... Né? Presa, né? Eu era meu presa e por 15 anos fui servidor público, né? Então eu não tinha aquela pegada, né? Não sabia. Aí fui de novo para a internet para buscar a teoria. Aí tô com a galera aí, tô com o G4, o pessoal da V4, do marketing. Bacana. Marcos Marques, a galera aí, eu tô tudo grande. Consumindo conteúdo, tentando virar empresário, né? E são grandes referências, né? O Marcos, o Denner, né? O Thales, o Alfredo, né? Então são caras assim, são caras excepcionais, novos, né? São caras novos, tudo novo, né? Exatamente. Tudo novo que foi ali pra internet naquela... Porque teve um boom, né? Ali pra 2020, todo mundo teve que ficar em casa. Então todo mundo teve que ficar em casa, então todo mundo teve que se adaptar àquela realidade. E aquela realidade nova, né? É uma realidade que, assim, é natural que as pessoas começam a perceber que aquilo que achavam que era impossível, a galera trabalhar de casa, você começa a ver que, não, isso aí é realidade. Foi necessidade, né? Eu tenho sócios meus hoje, por exemplo, que aí a gente veio no processo seletivo no tempo da pandemia, que, por exemplo, tem um sócio meu que leva 2h30 para vir no escritório e 2h30 para voltar. Então, pra que ele vai vir e voltar? Cara, faz na sua casa. E assim, se você quiser acordar mais tarde, acorda. Só tem aquela data e você tem que entregar naquela data. Acabou. Ponto final. Aquela data a gente precisa entregar o trabalho pro cliente, né? E as pessoas começaram a se adaptar com isso, né, Cláudio? Então, assim, eu, por exemplo, quando nesse tempo, eu tava pensando, antes da pandemia, 2019 ali, eu tava pensando em mudar para um escritório 3, 4 vezes maior que o meu escritório hoje, né? Só que aí você viu que durante a pandemia, que às vezes as pessoas, não, elas podem trabalhar da casa dela. Então, o espaço físico meu, que eu precisaria aumentar, pelo contrário, ao invés de aumentar o escritório, eu trabalhava no escritório que era alugado, né, ali até de 16 a 19, aí eu comprei meu escritório. Falei, não, eu vou pegar desse mesmo tamanho, mas vou comprar um escritório para mim.
Então comprei lá uma sala comercial, falei, agora não tem problema porque na pandemia os imóveis alugados, né, aumentaram muito, né? Então tudo, né, aumentou muito, né? Muito, Mas muito. teve uma atualização lá do aluguel que foi, pô, 35% no ano e 28% no outro ano do escritório. Foi pesado, né? Ficou pesado. Basicamente dobrou o valor, né? Quase, né? Do que eu pagava ali em 16 porque foi para 2021. E aí o que eu fiz? Simplesmente saí. Porque as pessoas veem oportunidade. Como, por exemplo, no INSS de obra, você vê, por exemplo, que nem, ao invés de você pagar 20 mil reais no INSS, pagar 4, 5, 6, enfim, é uma diferença considerável, né, cara? Porque isso daí você Drástica, vê, entra direto, né? Porque, e assim, não é irregular, né, Kleber? Porque às vezes a pessoa pensa assim, que é algum jeitinho que o Kleber faz, alguma coisa por fora. Tem algum jeitinho nisso aí, Kleber? Eu sofri muito no começo, Romualdo, por quê? Meu negócio é um negócio digital, né? Ele começou já embrionário e na internet já expandiu. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, tem obras regularizando e regularizadas em todo o território nacional, todos os estados. São Paulo aqui tem muita coisa, São Paulo é gigantesco de obra. E eu sofri demais no início porque o pessoal achava que era golpe, né? Aí eu comecei a procurar artifícios para poder transparecer isso lá na internet. E aí abrir conta verificada, né? Contrato, tudo bonitinho, garantia. A legislação eu falo sempre dela, mas algumas pessoas, hoje bem menos, né? Uhum. Mas no início o pessoal achava que era um jeitinho brasileiro, né? Porque o brasileiro tem essa mania, né? De querer dar um jeito, principalmente quando se fala de tributo, né? A galera acha que é até um mal entendido, digamos assim. Porque depois que eu entrei para a área tributária, de fato, né? Eu percebi que a maioria dos tributaristas, eles agem de forma correta. Mas a gente que está do outro lado, sem conhecer, acredita que a maioria faz tá burlando falcatrua, né? Mas na verdade não. É porque nós como consumidores, né? Como clientes, já tá isso enraizado na nossa cabeça. O cara vem com uma solução, provavelmente tem alguma coisa errada ali, né? Pô, é um negócio, mas enfim. Foi complicado, mas eu consegui contornar isso. Hoje a minha empresa é a maior empresa do Brasil que faz isso. E é uma área estritamente técnica, né? E o pessoal que vem para mim já sabe qual que é o meu legado, qual que é a minha posição com relação a fazer alguma coisa errada. E é por isso que a gente cresceu tanto, acredito eu, né? Exato. Então hoje, né, é lógico, como a gente fala, né, o topo é um caminho, né, que você nunca tem o topo, né? Quando você acha que você está no topo, você só tem como cair, né? É óbvio que você tem uma posição que está maior do mercado, mas lógico que você tem muitas e muitas obras que ainda você pode regularizar por aí, né? Uhum. Então, assim, mas como que é estar no topo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas nem imaginam chegar no ponto onde você chegou. Como que é estar nessa posição? O que é engraçado, Romualdo, é que eu, como empresário, eu começo a colocar. Eu não gosto. Eu tenho alguns sonhos, né, que são a longo prazo, e alguns planos, mas tem aquelas metas ali mais próximas, né? E o engraçado é que cada vez que você atinge um objetivo próximo, você acaba percebendo que tem 1000 outras coisas e tem 1000 outras possibilidades, né? Eu diria que o topo você acredita quando você coloca isso como topo, né? Mas não necessariamente aquilo lá vai se tornar o seu topo, a não ser que você queira. Eu acredito que o sucesso da minha empresa hoje, ele se deu por conta da organização. E é claro que a lacuna no mercado abriu precedente, né? Abriu vantagem para o nosso negócio. Mas a organização e as pessoas certas, elas colocaram a gente ali. E agora você pretende, por exemplo, todo esse conhecimento, né? Você chegou numa posição que, óbvio, abre 1000 oportunidades. Eu também, quando eu falo, em algumas palestras minhas, enfim, eventualmente eu converso, eu falo assim, olha, quando eu tava ali na faculdade, eu lembro uma vez que eu coloquei eu sou engenheiro também, e, cara, tinha as planilhas, né? E tinha meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. A meta 4 era a maior meta que eu tinha, que era uma coisa assim que era... Cara, quando eu falava isso pros meus amigos da faculdade, o pessoal falava assim, Romo, isso aí é impossível. Eu lembro até um amigo meu colocou lá, eu mostrei a meta 4, ele falou, Romualdo, se você chegar nessa daqui, você me dá
i30 2012, acho que era isso. Sabe, um carro da Hyundai? Que aí ele falou, cara, era um sonho, moleque, né? Ainda não era formado, não tinha grana ainda, né? Aí ele falou assim, me dá um i30. Eu coloquei lá, dá um i30 2012 pro Renan se eu chegar nessa meta, né? Então, eu falei, só que se eu chegar daqui a 40 anos, eu vou te dar um 2012. E aí era... Renan é o nome dele? É, Renan. Pô, Renan, aí, Renan, se tiver, cara, eu vou chegar nessa meta, e vou chegar mesmo. Mas eu lembro que a meta, né, para chegar nos 60 anos, era construir, né, 1.000 apartamentos até os 60 anos. Era a minha meta. Construir 1.000 apartamentos. E, cara, quando você tá no nível de faculdade, aquilo lá era meio que impossível. É impossível, né? Você nem pensava nisso. Quanto que eu vou pensar em construir 1.000 apartamentos, cara? Só que eu coloquei essa meta. Uhum. E aí, eu lembro que todos eles riram de mim, né? Os meninos todos riram, né? Falaram, você não vai chegar nunca nesse rombo. Que isso, cara? 1.000 apartamentos? Você tá falando sério, 1.000? Eu tô falando sério, 1.000. Então, hoje eu tenho 38 anos. Já foram 500 que eu já construí, tenho 484 para construir até o próximo ano, né? Então, são 984. Eu vou ter mais 16 apartamentos para fazer em 21 anos, né? Olha só que maravilha. Então, talvez eu faça, né? Então, eu vou precisar fazer mais um por ano, mais ou menos, para chegar nessa meta. Então, assim, mas para você ver, né, Cleber? Então, às vezes a meta que a gente tá olhando naquele momento, porque é o seu momento de vida, camarada. Aquele momento é o momento que você acha que aquela meta é impossível. Só que quando você começa a subir, aí você vê que, caramba, peraí, tem muito mais coisa. Você vê que, por exemplo, a meta que eu tinha 1.000 apartamentos até lá, meus 60 anos de idade, quando você olha o mercado da cidade de São Paulo, só nos últimos 12 meses, a gente está agora no mês de outubro de 2024, foram vendidos 92.525 imóveis. Só nos últimos 12 meses. E lançados 90.491. Ou seja, consumiram 2.000 imóveis. Eu lembro que quando a gente fez, quando a gente palestrou, no mesmo dia que a gente conheceu naquele dia, foi num evento ali em abril? Março, abril, né? Por aí, né? Acho que foi março, hein? Por março, abril de 2024, né? Quando a gente palestrou, eu lembro que naquela época o dado eram de 74.000 imóveis vendidos em 12 meses, né? Já aumentou para 92.000. A gente nem terminou o ano. Num horizonte de 12 meses. Você pegou 12 meses passado, né? Então, olha só. Então, até essas questões de cidades grandes como São Paulo, essas metas elas vão subindo. Então, nesse horizonte de 90 e poucos mil, eu estou falando de 1.000 até os 60 anos, é muito pouco, né? Então, só em 12 anos, na cidade de São Paulo, foram construídos 1 milhão de novos imóveis só em 12 anos. Tinham 3.900.000 imóveis no censo de 2010, 4.900.000 imóveis no censo de 2022. E às vezes o que acontece? Quando você fala de dados assim, né, Cleber? O pessoal, em geral, você tinha dados lá do Exército, você tinha dados dali, o quanto que o pessoal pagava de INSS, quando ele poderia pagar. E aí você pegou esses dados e falou, peraí, tem uma janela aqui, eu posso prestar uma consultoria para esse cara que pagaria 50 mil, pagar 20, de forma legal, e aí eu tenho, naturalmente, uma remuneração em cima do desempenho que eu criei ali, né? Então, isso tudo, a galera não olha os dados. A galera, o que ela olha? Deixa a vida me levar. Né? E o que você fez, Romualdo, foi importante, e eu agora escutando você falando, isso eu já tinha percebido, mas a cada vez que eu converso com empresários de sucesso, que tem negócios, né, eu interajo, eu começo a compreender as coisas que eu peguei na teoria e estou tentando colocar na prática. Você desenhar e apontar as metas eu acho que é o primeiro passo mais importante. É o passo em que você define aquilo ali. Então, a Lidiane, que é uma das sócias mais antigas assim, pô, de 2000... 2 anos, 2, 3 anos pra cá. Aqui chegou primeiro, né? Aqui chegou primeiro. Todas as metas eu falava pra ela e falava, Lidiane, a gente vai fazer isso. Lidiane, a gente vai fazer aquilo. E hoje eu falo pro meu time inteiro, eu falo, ó, a gente vai fazer isso até tal data, ou a gente vai chegar aqui. Cara, e tá acontecendo tudo, é impressionante. Eu acho que quando você define, mesmo que não seja uma meta, se você fala que você quer chegar lá, que você desenha, se você aponta, de alguma forma o seu subconsciente vai tentar criar um plano, de alguma forma. E tem acontecido muito, viu? Tem acontecido. Eu, particularmente, tô conseguindo todas as metas, todos os planos que eu tenho colocado, tem saído. E assim, é natural que no meio do caminho, às vezes você tem altos e baixos, né? Você só foi pra cima, sempre a sua vida só pra cima? Não, pelo amor de Deus. Qual foi a principal dificuldade que você teve aí no meio do caminho? Olha, se tratando dessa empresa, a dificuldade foi eu conseguir reunir um time. Porque eu não tinha experiência, eu liderava soldados, né? Eu liderava a tropa de
militar, então para mim era muito fácil, né? Pessoal subordinado, né? Segue a risca, né, que você Disciplinado. Agora, cuidar de gente, contratar, assim, né? de todas, Nossa. eu acho que isso foi o mais difícil. E tá sendo, né? Para mim é um desafio, é um desafio. Mas essa parte de gestão de pessoas é complicado. Ela é a mais difícil, eu acredito que sei. 70% dos problemas que tem em obras, em empresas, eles estão relacionados não a habilidades, a hard skills, né? Habilidades que você aprende, né? Mas sim a soft skills, né? Que são habilidades emocionais, que é difícil, cara. Por exemplo, você está passando num momento que às vezes você tem lá, você sabe que você vai passar por esse momento, você tem caminhos, eu passei vários desses, você tem caminhos ali que naquele momento está muito difícil, tem muitas coisas que estão acontecendo ruins, porque, por exemplo, quando começou a pandemia, para muitas pessoas foi muito bom. E para muitas pessoas que entraram no mercado imobiliário no meio da pandemia foi excelente. Porque o cara já entendeu que o mercado está aumentando muito o preço. Agora, para quem vem antes da pandemia, por exemplo, que não é o meu caso, ixi, cara, teve coisas, eu já contei até para você. Muita gente quebrou, né? Teve gente que quebrou. Agora, só que o cara que não quebrou, ele foi criando casca. O cara que não quebrou, ele falou, peraí, isso aqui eu errei, paciência, não vou errar de novo essa mesma coisa, e vamos para frente, né? Bom, tá bom, agora, me conta por gentileza os planos que você tem para o futuro. Como que o Kleber se vê daqui 5, 10 ou 30 anos? Qual que é você tem meta tipo, para 30 anos, alguma coisa assim do tipo? Olha, 30 anos ainda não. Mas os próximos 10 já tem. E onde o Kleber quer chegar? Qual que é o topo dos 10 anos, que é óbvio que você vai ultrapassar isso, mas qual que é onde você quer chegar nos 10 anos? Então, Romualdo, essa empresa, ela já derivou para algumas outras empresas, né? Então, eu já criei outras empresas, a gente está criando outras empresas. Então, o Grupo Toda hoje é um grupo de atividades que compõem 5 empresas, né? Então, tem um podcast, tem a contabilidade, tem um infoproduto, tem uma empresa de sistemas e tem a regularização de obras. Eu quero, em 10 anos, ter uma companhia bilionária. É o meu passo financeiro. Não sei qual o tamanho que a gente vai estar, quantas pessoas vão ter, mas eu estou trabalhando para que essa empresa tenha um LTV razoável aí e a gente consiga chegar lá. Ela vai ter... O LTV no caso, é o tempo que você está vendendo ali para o cliente, mas você está falando valuation. Isso. Da empresa, né? Capacidade de ser vendida. Isso. Porque vai ter uma análise ali, o pessoal vai fazer uma análise e eventualmente possa comprar a sua companhia. Né? Exatamente. E aí o grupo inteiro ou alguma das empresas ali do grupo, né? Exatamente. Que é algo também que eu tenho na cabeça, assim, para longo prazo, né? Para 30 anos eu tenho a meta, né? Mas nos 20 anos eu tenho a meta de vender uma empresa. Foi assim que o Naka virou meu sócio, assim. Você acredita? Ele, numa live que ele tava, na live, né? Ainda ele não me seguia, né? Eu falei lá na live, falei assim, quando ele falou, quais são as metas das pessoas que estão aqui e tal, falem aqui as metas, né? Eu falei, em 20 anos eu quero listar uma empresa na bolsa, não é por causa do dinheiro, nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, mas naturalmente vem muito dinheiro junto com isso no processo e altos e baixos ali também, né? E aí ele falou assim, Romualdo, em 20 anos é muito tempo, cara, a gente consegue fazer em menos tempo, né? E aí daí depois ele começou a me seguir. Olha, e hoje é meu sócio, né? Sou fã do Naka. O Naka, ele cresceu o iFood 3.700% num ano só. Já era uma empresa grande quando ele pegou, né? Ele foi a terceira leva de sócios, né, do iFood, né? Uhum. Mas enfim, mas o negócio aqui é do Kleber. Então assim, aí o Kleber, ele quer daqui uns próximos 5, 10 anos, em 10 anos eu quero conseguir vender a minha empresa. Falo assim, nossa, eu quero vender parte ou ela, eu quero estar no conselho ali e vender parte dela para poder usufruir do negócio que a gente construiu. Legal. Aí então pegar, porque que nem o Flávio Augusto fala, né? As empresas ou elas são herdadas, ou quebram, ou são vendidas, né? Então, só tem isso daí para você fazer com as empresas, né? Ou você tem um sucessor, que aí é um modelo também, né? Uhum. E aí eu vi, por exemplo, não sei se você já chegou a ver a Arezzo. Você chegou a ver a Arezzo? Não, caso da Arezzo, ela tem planejamento até 2154. Olha. Aí eu falei, cara, putz, eu tô sendo muito egoísta, planejando só a minha passagem de bastão daqui 30 anos. Né? Porque quando você planeja para 2154, não é só a sua passagem. Você tem que colocar no planejamento estratégico da empresa as próximas passagens, inclusive quando você não estiver aqui. Porque nenhum de nós dois vai estar aqui em 2154. É mesmo? Por mais que queira, cara, por mais que queira que a tecnologia suba, a gente não vai estar aqui em 2154, né? Então pode estar o nosso cérebro em alguma máquina, alguma coisa assim, tudo bem. Mas a gente com corpo, né, físico, assim, não. Então, assim, é muito legal. Quando você tem um objetivo, você manda esse objetivo, e aí tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em lei da atração. Eu acredito em Deus, mas cada um acredita no que quiser.
né? Mas quando você manda esse objetivo pro universo, o seu cérebro também, ele vai fazer de tudo. Falar assim, cara, o Kleber quer chegar ali. Vamos fazer acontecer. E aí, óbvio que as habilidades que você tem que aprender no meio do caminho, elas são complexas, né? Mas é assim, cara, você tem totalmente capacidade para isso. O pessoal, a gente tá chegando agora pra reta final aqui do nosso podcast. Eu quero que você dê algumas mensagens para as pessoas que estão começando, se vale a pena, por exemplo, o mercado imobiliário, ou vale a pena, por exemplo, criar sua empresa, seu grupo de empresas, para você que já está nessa jornada. Romualdo, falando para empreendedores e pessoas que querem entrar no empreendedorismo, que querem criar uma empresa, criar um negócio, eu diria que você precisa parar de pensar e resolver fazer. Porque quando você começa a fazer e começa a errar, você começa a evoluir. Parece clichê, mas de fato é isso que acontece, né? Com certeza você escuta muita gente falando isso. Eu escutei muita gente falando isso. Só que quando você está um passo atrás, você não consegue visualizar porque você não está percebendo isso na prática. Então, eu estou criando uma empresa que estou descobrindo outras empresas, e a cada negócio você vai descobrindo outros negócios, e a cada erro você descobre uma solução, e a cada solução você descobre outro erro de evolução. Enfim, é um negócio que não para, e tem uma frase que o pessoal fala o seguinte: a mente que se abre, ela nunca mais vai voltar para o tamanho que era antes. É do Einstein. Do Einstein, né? Eu sou muito ruim com esse negócio de nomes, mas eu lembro de muita coisa. É exatamente isso, não tem como. Você toda vez que acontece um erro lá, eu falo com o meu time o tempo todo, olha, não preocupa com a parada do erro. Entende o erro e tenta descobrir para que ele não se repita. É só isso que eu quero de vocês. Achou o erro, não precisa crucificar ninguém. Aqui todo mundo sabe que, principalmente porque o nosso negócio é um negócio novo, a cada dia a gente descobre uma solução nova, uma posição nova, né? Assim, considerando o meu nicho mesmo. Mas é isso. Se você quer empreender e quer passar para algum lugar e quer chegar no topo de alguma coisa, não tem como você pular etapa. Você tem que ir para ação. Tem que ir para ação. Eu falo bastante para as pessoas também. Se você espera ficar perfeito para você fazer alguma coisa, tá tarde, meu amigo. Exatamente. Você já passou do tempo. Então tem muita gente que é perfeccionista e espera ficar perfeito ali para fazer. Eu particularmente, assim, eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Assim, quando a gente senta, conversa, até um dia a gente conversou e a gente tem que voltar naquela conversa lá que a gente já bateu um tempo para trás lá, de uma empresa entre a gente, né? Mas quando você conversa, tá batendo um papo com uma pessoa legal, uma pessoa que é pra frente, uma pessoa que ela tem uma energia boa, aí você fala, cara, peraí, vamos conversar alguma coisa que acho que tem um negócio bom. O Naka, por exemplo, uma empresa que ele criou em janeiro, uma conversa assim. Uma empresa que criou em janeiro já tem um valor de 100 milhões de reais. Olha aí. Uma das empresas, ele tem 27 grupos de empresas. Uma das empresas que ele criou em janeiro já vale mais de 100 milhões de reais. Então assim, mas foi o quê? Não bate-papo. Então bateu o papo, vamos colocar para rodar. E aí você faz um MVP, né? Então um mínimo produto viável, né? Você coloca uma coisa para rodar ali e vê se vai ter absorção no mercado. Teve absorção? Cara, vamos para cima. Não teve absorção? Parou ali. Que nem, por exemplo, quando eu comecei o meu processo de mentoria, né? É a mesma coisa. Eu falei assim, cara, eu tô vendo uma dor que muita gente tem para começar no mercado. Uhum. Por exemplo, captar um terreno com 100% de permuta. É uma dor que eu tive lá para trás. E aí, para você captar o terrenista confiar em você, às vezes são 3 anos, cara, pro cara confiar em você. E aí, imagina só. Não é só um contrato, né, Romualdo? Quanto vale 3 anos da sua vida? Quanto você pagaria para ter 3 anos de vida? Por exemplo, se o Kleber pudesse pagar agora, vamos falar 20, para voltar 20 anos no tempo com a inteligência que você tem hoje, com a mente que você tem hoje. Talvez a gente que tá novo, 30 e pouco, 40 anos e tal, a gente às vezes não pensa nisso. Mas e o Silvio Santos, com 90 e poucos anos, que morreu agora esse dia para trás, você acha que ele pagaria quanto para voltar a ter 40? Com o conhecimento que ele tinha com seus 90 e poucos anos. Cara, tudo. Porque dinheiro, cara, dinheiro uma hora a gente tem, outra hora a gente não tem. Agora, conhecimento, meu amigo, ninguém toma de você, não. O conhecimento, o que você conheceu, e você vai ver também na jornada, né? Você vai ver que depois, quando você chega na jornada, você vai conseguir. Daqui 10 anos a gente vai estar conversando e falar, pô, Romualdo, lembra que a gente bateu um papo lá? E eu falei que eu queria vender a empresa? Eu vendi muito mais do que o dinheiro que eu queria, só que não é só dinheiro, cara. O dinheiro, cara, o dinheiro ele não tem valor. Eu falo isso direto, as pessoas, às vezes até algumas pessoas me xingam quando eu falo isso. Dinheiro não tem valor. O que tem valor são as pessoas e o conhecimento que você vai adquirindo na jornada. E, Kleber, cara, eu gostaria de ficar aqui mais 2, 3 horas com você aqui. Você é um irmãozão, gosto demais de você, você sabe disso. É recíproco, Romualdo. Mas
Você foi uma das surpresas de 2024. 2024 eu conheci muita gente boa, mas de longe você é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Nossa, obrigado, cara. A recíproca é verdadeira, cara. É assim, 2024 foi um ano... Te falo, eu comecei a aparecer no Instagram ali em fevereiro para março de 2024. Em março foi minha primeira palestra, foi a palestra do Conecta. Foi. A primeira palestra minha, assim, maior. Tinha uma palestrinha de 20, 30 pessoas ali, mas a primeira maior ali foi a do Conecta. De lá para cá já foram 18 palestras, né? Tem mais de 20 convites, convite para palestrar em Portugal, nos Estados Unidos, em Dubai, né? Então, assim, cara, foi coisa que não imaginava na minha vida. João Paulo tá trazendo uma leva boa de gente aí, hein? Não imaginava na minha vida, mas a gente ali veio, ó, naquele time que teve ali nesse evento que a gente participou, cara, foram muitas pessoas muito interessantes que a gente conheceu. Eu te falo que você foi um dos caras mais interessantes que eu conheci também ali, em 2024. Obrigado. Pessoal, Kleber, como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Romualdo, é muito fácil. inssdeobra.com.br, tá? O site. INSS de Obra no Instagram e Kleber Toda no YouTube. O YouTube tá começando agora, que eu não tô multicanal ainda, né? Tô devagarzinho ali, porque eu tenho que criar a mídia ali e eu tô com muita demanda por conta da gestão, mas eu tô chegando nos canais aí devagarzinho. Então, Instagram, site e o YouTube, atualmente. Então, pessoal, sigam o Kleber aqui, INSS de Obra no Instagram, Kleber Toda no YouTube, e eu tenho certeza que vocês vão ter conhecimentos sensacionais com esse meu amigo, que é um cara fora da curva. Muito obrigado a todos vocês que estiveram até aqui e um excelente dia. Obrigado, Romualdo. Nada.